Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast de Estaplique, né, da matéria de Estatística Aplicada. Hoje o nosso convidado muito especial, Lucas Salek. Lucas, muito obrigado por comparecer, cara, por participar aí do nosso podcast. Vou pedir para você apresentar agora um pouquinho na frente, mas a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas à matéria, relacionadas ao seu trabalho também, e como ele se relaciona, né, com a utilização da estatística hoje em dia. Beleza? Pode se apresentar, por Ótimo. favor, Lucas. Obrigado você, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar contribuindo com você para essa matéria. Meu nome é Lucas Salek, sou atualmente estudante de Engenharia Eletrônica e Computação na UFRJ. Eu estou atualmente no 7º período. Entrando um pouco mais de trajetória, acho que tudo se inicia lá no ensino médio. Acho que como todo grande aluno de engenharia, existia uma certa facilidade, um certo, eu diria, vocação para matérias de exatas. Então, tanto a matemática quanto a física Uhum, eram grandes, talvez mais facilidades do que paixões, né, Marcelo? uhum. E com isso, ao longo do tempo, tornou-se praticamente óbvio que eu ia seguir alguma carreira relacionada com engenharia. Mais próximo do vestibular, ali pelo 3º ano, tomando um pouco também como espelho a própria profissão dos meus pais, que é mais relacionada com tecnologia. Eu optei por seguir a parte de computação junto com eletrônica, que também tem alguns familiares que cursaram e tinha uma matemática interessante, um pouco mais diferente, aprofundada, e não me arrependo. Tem sido um caminho árduo dentro da FRJ, Com mas certeza. mesmo assim, quando eu entrei, vi que aquilo tudo era muito técnico, né? Era tudo muito teórico, e eu sempre tive também um interesse muito grande por negócios. E com isso, no 2º período, eu comecei por conta própria, pela iniciativa até da Liga de Investimentos da FRJ, ter mais contato com o mercado financeiro. E foi ali que talvez o próprio bicho das finanças tenha me picado, e eu até hoje não parei de estudar. Foi acho que um grande preparo assim meu para o mundo profissional foi para trabalhar no mercado financeiro. E até depois de um intercâmbio na Alemanha no ano de 2020, eu entrei para o Summer Job em uma asset, que significa em português gestora, gestora de fundos em São Paulo, chamada Constellation. Lá eu trabalhei muito com ciência de dados, até entrando um pouco mais em estatística, né, que a gente falou. A ciência de dados talvez seja a união entre a estatística e a computação, e Uhum. aí aplicada a finanças entra mais alguns campos, né, de conhecimento. E lá trabalhei com muita coisa relacionada à extração de dados, à própria análise. Então, por exemplo, ver média histórica de variação de vários preços no mercado de aluguéis, por exemplo, no mercado de carros de seminovos, foi um dos trabalhos que eu fiz. Ver também a própria distribuição dos preços ao longo do tempo, enfim. E com isso também, depois de 3 meses lá, uma experiência incrível lá na Constellation, eu acabei indo para a parte talvez mais pesada em matemática e estatística, que é o risco. Eu trabalhei especificamente na parte de crédito da SPX Capital, que também é uma grande gestora aqui do Rio de Janeiro, extremamente tradicional, pessoas bem consolidadas no mercado. E estou lá numa área recém-inaugurada, que é a área de crédito, gerida pelo ex-diretor do Banco Central e sócio da SPX, Beni Parnes. E, bom, recentemente tem sido a minha principal atividade profissional, essa parte de risco de crédito. Bem legal, Lucas. Até trazendo mais essa questão, né, que você falou, você já tem uma base que tendeu para o quant, né, tendeu para o quantitativo, para você ter contato não só com, talvez, estatística, né, mas com economia também, com análise de dados, né, você tem essa base muito forte, até também por conta do Summer Job que você fez. Cara, você vê essa sua base, né, desde o ensino médio, até a faculdade, né, sua formação em engenharia, como isso te ajudou a, por exemplo, chegar no seu Summer Job e a conseguir se adaptar a uma vaga de Data Science, ou até chegar no risco lá na SPX, e também se adaptar às demandas.
com o que você aprendeu em estatística? Como você vê isso, cara? Cara, eu vejo com suma importância. Acho que as pessoas talvez subvalorizam demais o poder que a universidade tem e Uhum, também as próprias matérias, né? O pessoal, às uhum, vezes, erroneamente, na minha opinião, chegam e falam que não serve para nada, cálculo, física, mas eu acredito que elas estão erradas. Eu acho que probabilidade estatística, todas essas matérias, no fim das contas, no pior dos casos, elas servem como talvez um modelador do seu cérebro, né? Você está ali tendo contato com matérias difíceis, se superando naquilo, estudando, aprendendo a estudar, né? Você é forçado a entender aquilo. E no fim de tudo, você vai ter ali uma capacidade melhor de raciocínio, uma capacidade melhor de absorver os conhecimentos. E ali também, no melhor dos casos, você vai trabalhar com aquilo, né? Então, eu, por exemplo, dentro da parte de risco de crédito, o grande para eu gerar os insights que eu tenho que gerar, eu tenho que saber bem de estatística, eu tenho que saber bem sobre aquilo. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para, eu acho que foi uma coisa que eu fiz de errado, talvez na faculdade que eu podia ter feito melhor, ter valorizado mais essas matérias, ter de fato aprendido elas de forma integral. Talvez eu tenha um déficit nesse sentido. E Ainda mais o curso de bom, engenharia acho que eletrônica, é né? isso. Que é um curso, acho que nem se falou, extremamente técnico, então eu imagino que você lide com bastante coisa voltada para a computação, que passe por uma aplicação mais prática de estatística, de probabilidade, certo? Sim, sim. Se, por exemplo, a gente não tem probabilidade estatística, né, a unificada. A gente tem uma matéria chamada modelos probabilísticos. Então, você já entra na parte de modelagem, que, mal ou bem, ali é praticamente modelagem aplicada a finanças, aplicada a Uhum, uhum. diversos campos de conhecimento. Basta mudar o teu domínio, né? No fim das contas, o que você está fazendo ali é igual. Por exemplo, quando você pega uma distribuição, agora entrando um pouco mais na atividade, né, na parte de risco de crédito, Sim, quando você pega uma distribuição histórica de calote, né, que a gente chama no termo técnico de default, quando você pega uma distribuição ali de default histórica e você quer ver, né, aí você entrando ali nas métricas de balanço, depois se você quiser eu posso entrar um pouco mais em como funciona a atividade, sim, um com pouco da certeza. história disso, mas você precisa desses conhecimentos, sabe? Assim, de certa forma eu já acumulei isso dentro da faculdade e estou transpondo aquilo para outro, que nem eu disse, outro domínio, né? Uhum, entendi. Isso é bem importante, né, cara? Realmente. Eu acho que, inclusive, é essa base que diferencia a gente no mercado, seja um mercado de mercado financeiro, como eu e você trabalhamos, como numa área financeira de uma empresa, enfim. É justamente essa capacidade analítica, né, depois de ter uma base tão forte do lado quantitativo, que diferencia a gente no mercado de trabalho, cara. Muito legal. Com certeza, com E certeza. aí, pegando um gancho do que você está falando, cara, a gente pode entrar um pouquinho mais no que você faz na área de risco de crédito SPX. Então, se eu pudesse, assim, passar bem no detalhe, você falou de default, né? Mas só para situar o pessoal, assim, do risco de calote, né? De ativos de crédito, mais ou menos. Se pudesse passar um pouco mais pelo que você faz, Lucas, por Óbvio. favor. Então, beleza. Acho que é legal começar diferenciando, talvez explicando melhor o que é o crédito, né? O crédito ele é um instrumento de renda fixa e sendo a renda fixa, geralmente é um papel ou um direito que você tem de certos rendimentos ao longo de um tempo, de um acordo pré ser feito anteriormente, né? Uhum, para determinado. Então, exato. Então, quando você tem, por exemplo, uma empresa emite uma debenture, você pode entrar e comprar aquela debenture também. E com isso você vai ter aqueles rendimentos, vamos supor, que você tem uma taxa pré-fixada de 5% ao ano. Então, se você segurar aquele papel durante o ano, você vai ter os 5% de rentabilidade. Só que, para aquele pagamento ser efetivado, para você receber essa rentabilidade, a empresa tem que pagar, antes de tudo, né? Uhum, Então, assim, o caso mais extremo de todos é você comprar, né, esse papel e no fim a empresa dá calote. Quando a gente, uns casos assim clássicos de fraude americana no mercado americano é o caso da Enron.
por exemplo, a empresa de o WorldCom, várias empresas assim de tecnologia, eletricidade, energia, que deram calote, né? Calote que foram escandalizados Uhum. e foram escândalos na época. E isso podia ter sido evitado com um risco de crédito mais eficiente, talvez mais transparente também. Então, onde entra, né, o risco de crédito? O risco de crédito ele vai entrar ali com um profissional, um modelo, que vai pegar ali o balanço da empresa, enfim, pode ali ser mais criativo e botar outras variáveis, mas primariamente pegar os balanços das empresas, comparar entre elas e ver quais estão mais propícias a pagar, né, o pagamento. Você dá tipo uma nota para aquelas empresas e isso dá mais segurança na hora de você, enfim, investir. O que Uhum. acontece no final das contas? Se você tem dentro do seu portfólio, né? Agora entende seu portfólio como uma série de debêntures que você comprou, uma série de empresas que você está apostando, pegando essa rentabilidade pré-determinada. Se chega dentro de uma empresa e você olha no final e o portfólio que aquele gestor escolheu está extremamente arriscado, o analista de risco ou o coordenador do risco, realmente a pessoa que é responsável por aquilo, ela dá um alerta para ele de que, olha, essas empresas vão dar calote. Essas empresas vão dar calote. Eles precisam saber daquilo. E aí com a evolução, né, enfim, dessa parte tão importante dentro do mercado financeiro, que é o mercado de crédito, aí entrando também um pouco mais na estatística, outras métricas começaram a ser utilizadas. Então, como eu disse anteriormente, lembrando, primeiro de tudo foram os balanços. Você dava uma nota, que aí a gente vai entrar também estatística, que chama Z-score, que é ali a distância que é quantos desvios padrões aquela empresa, aquelas métricas de balanço estão em relação à média, Do que é mercado, certo? ou até histórica, né? Porque aí você vê Historicamente dela. Uhum. Perfeito. exato. E você conseguia dar uma nota ruim ou boa para aquela empresa com base nesse quão distante ela estava do modo saudável, né? Uhum. Só que isso não era suficiente, porque imagina que você tem um choque do mercado, né? O balanço é trimestral e o mercado cada vez mais assim, a cada segundo ele se torna mais importante dentro da decisão do gestor. Então, um choque, por exemplo, nesse meio tempo, não deixaria aquela probabilidade do calote não estaria visível para aquele gestor naquele momento. Assim, uma maré ruim não estaria sendo identificada por meio dos modelos. E aí entra um modelo super poderoso que chama modelo de Merton, que seria a probabilidade de default de Merton, que é um modelo que considera tanto o balanço quanto o desvio padrão. Você pega o que a gente chama, né, de underlying equity, que é você pegar, por exemplo, a ação da Petrobras em relação a um bond, que é a debênture da Petrobras, e você vê se no mercado acionário aquela empresa teve variação recente. Aí você pode usar diversas métricas de desvio padrão que existem no mercado e você consegue dar mais um gosto, né, para o gestor se aquela empresa é arriscada ou não. Entendi. Isso baseado no comportamento da ação dela. Exatamente. Legal. Você Bacana. considera que ela apresenta um comportamento estocástico, né, que nem Uhum. todo ativo do mercado financeiro que é negociado diariamente. Você considera que ela é uma variável aleatória e no fim dela, né, no fim daquela, digamos, daquele pagamento, tem ali uma distribuição, uma probabilidade de default. E aí, o quão distante ele tiver desse ponto, você vê qual é a distância dela em relação à possibilidade de ser default. Porque, além de Entendi. tudo, o default também, o calote, o default não é só o calote, isso que eu quero dizer. Você também pode considerar como uma coisa ruim uma empresa que ela é classificada como super conservadora, o que dentro das agências de notas, as agências de rating,
se chama AAA, então as empresas 3 AAA, né? Uhum. Ela pode São virar empresas de com um. notas altas, né? Seriam Exato. high Seria o yield. máximo. Seria o investment grade, né? Que seriam as notas, as Investment. maiores, as empresas, melhores empresas para você. As empresas mais seguras para você investir. Ela Uhum. pode virar, digamos que, double A. Ela cai um nível de rating. E com isso, você, ali, o gestor que investiu na empresa, comprou aquela rentabilidade mais reduzida, só que mais segura, agora ele tem uma empresa que ainda tem a mesma rentabilidade, porque aquela taxa já foi fixada anteriormente, mas a empresa, pelo consenso do mercado, é mais arriscada. Então acaba sendo um golpe para o fundo, né? No fim de tudo, ele acabou fazendo uma decisão ruim, digamos. Uhum. Perfeito. Não, bem legal, Lucas. Bem legal. Cara, a gente está se caminhando agora mais para o final do podcast. E eu queria perguntar para você, dada toda a sua formação, tudo que você já viu, você tem alguma indicação, cara, de livro ou de filme, série, enfim, algum conteúdo educativo sobre essas temáticas que a gente trata, seja de estatística, né, ou de modelos probabilísticos, mercado financeiro, coisas que realmente você gosta, assim, que você acha que são úteis, possam agregar aqui aos nossos ouvintes? Olha, Marcelo, confesso que você deveria ter me falado antes que eu me preparava melhor. Mas assim, vamos lá. Bom, de filme, eu acho que um grande filme, que é realmente uma obra sensacional, assim, tanto esteticamente, quanto bem escrita, quanto informativa, no final de tudo, Uhum, A Grande Aposta, The Big Short, que é o filme que mostra a crise de 2008 na visão de três fundos de investimento diferentes, três pessoas que meio que adivinharam, que viram a fraude que estava acontecendo. Como eu falei, agora de empresas AAA, ali foi no mercado diferente, foi no mercado de hipotecário dos Estados Unidos, no mercado imobiliário, na qual tinha uma fraude que eles estavam vendendo empresas super estavam vendendo hipotecas super arriscadas, só que se travestindo de investimentos conservadores, né? Foi uma uhum, dos problemas, né, que a crise de 2008, essa fraude toda que foi envolvida. Um outro filme muito legal, e aí mais relacionado com a parte quantitativa, mas também relacionado com a crise de 2008, The Quants, que mostra como os quants também tiveram sua parcela de culpa, digamos assim, durante essa crise de 2008, porque no fim de tudo, os modelos de risco não estavam ajustados da maneira certa, porque eles podiam ter o risco podia ter sido alertado antigamente, digamos, antes, né, dessa crise estourar, e não foi, né? uhum. E aí, só explicando, desculpa te cortar um pouco, Lucas, mas só explicando os quants. Os quants nada mais eram, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas que foi uma tendência até que surgiu bastante nessa época, eram fundos quantitativos, né? Que tinham premissas puramente quantitativas, eram regidos por modelos matemáticos, robôs, de analisar o comportamento, né, de ativos, não só de crédito, né? A gente pode falar de ações também, e tomavam decisões a partir disso, certo? Esse, esse, Exato. esse documentário é Os, bem mo- legal. Eu já vi também. os modelos eram um grande caixa preta, né? O pessoal não sabia muito bem o que estava acontecendo, só Uhum, confiava e no fim eram todo completo. Quando abriram a caixa preta, viram que eram completamente inconfiáveis. E um dos grandes críticos, aí eu entro nos livros, foi o Nicolas Taleb, que é conhecido pela teoria do cisne negro. uhum, Inclusive, foi durante a crise de 2008 que ele ficou mais conhecido porque o fundo dele teve uma rentabilidade muito boa durante a crise. É aí que ele entrou com outros conceitos, como o antifrágil, né, que é como você ganhar com as crises. O Taleb criticava exatamente os modelos estatísticos que estavam sendo utilizados, porque em eventos de cauda, que é um termo estatístico para mostrar eventos extremamente improváveis, Outliers, né? a, não sei se seria os outliers, mas seriam eventos numa distribuição, aqueles eventos mais extremos, né? Uhum, E, bom, quando você chega nesse campo, né, que você está num evento extremo, o comportamento do mercado ele é extremamente não linear. Ele deixa de ser linear, os modelos que estavam todo mundo utilizando, mas em contrapartida, os modelos que estavam sendo utilizados eram modelos lineares. Então ele foi um grande crítico, né, da forma como estavam tocando, porque no fim de tudo estava claro para ele, estava óbvio para ele que
em um evento extremo, aquilo não daria certo, os modelos parariam de explicar o mercado. E aí tem o livro dele que eu gosto bastante, que é o próprio A Lógica do Cisne Negro, e também qualquer coisa que ele escreve de uma maneira muito simples, assim, muito boa de se absorver. Acho que é bem legal, assim, para o pessoal que tem talvez até ter um contato com uma estatística mais rústica, assim, um pouco mais fácil mesmo de entender. Ele é uma pessoa bem pé no chão, eu gosto bastante da forma como ele escreve. Bacana. Não, bem bacana, Lucas. É, obrigado perdão por não ter avisado com antecedência, mas é bom que assim, a gente pega uma resposta genuína de você, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Relacionada a essas obras, são clássicos bem famosos e bem bons. Também fica a minha recomendação aí, pessoal. Bom, com isso a gente chega ao fim aqui, cara, do nosso podcast. Foi breve, mas foi bem informativo. Eu acho que o pessoal não tem muito. Acho que é menos comum, né, de ver isso na própria grade de engenharia de produção, mais sobre crédito, sobre mercado financeiro, na prática, e ainda mais com matemática de estatística também, né, que é sobre o que a disciplina se trata. Muito obrigado, Lucas, pela participação, cara, pelos insights e pela aula aí que você acabou de dar pra gente. Nada, Marcelo, eu que agradeço todo o grupo, agradeço a iniciativa do professor também de sair um pouco da sala de aula, né, fazer com que os alunos procurem um pouco fora no caso agora no EAD, fora do Zoom, fora do Google Meet, e é uma iniciativa muito nobre, e obrigado vocês por terem me chamado, por terem ouvido um pouco do que eu tenho a falar. Show de bola, show de bola. Obrigado, então, vamos ficando por aqui. Abraço, pessoal, até a semana que vem. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Nada, abraço.